Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre um tema muito pouco conhecido, plagiocefalia posicional. Hoje quem está aqui nos nossos estúdios vai dar todas as informações, tirar todas as nossas dúvidas, é o Dr. Gerd Schrein. Ele é médico especialista em assimetrias cranianas, vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o tema. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre plagiocefalia posicional. Eu sei que é um tema que gera muitas dúvidas, talvez você precise assistir um pedacinho da entrevista para sua dúvida chegar. Ou você que já sofre com esse problema, tem algum familiar, seu filho, sua filha, fique atento aí então, porque todas as informações vão ser dadas aqui no Consulta ao Doutor de hoje sobre este tema. Faça isso pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. Nós estamos em várias redes sociais, é muito fácil falar conosco pela internet, no Twitter, @consultadoutor, no Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaaldoutor. Nós estamos no Facebook, é muito fácil nos encontrar na sua página do Facebook. Você digita o nome do programa na pesquisa, Consulta ao Doutor, encontra a nossa página. É importante que você curta para receber todas as atualizações, ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Claro, participar do programa. A sua participação é muito importante para nós. Faça isso também pelo e-mail consulta@rittv.com.br. Hoje eu recebo o Dr. Gerd Schrein. Ele já está aqui ao meu lado, ele é médico especialista no tratamento das assimetrias cranianas com órtese. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Eu confesso que é a primeira vez que eu ouço falar sobre plagiocefalia posicional. Obrigada por vir nos dar uma aula que será com certeza esse programa. Eu agradeço a oportunidade, Denise. E veja, embora o nome plagiocefalia posicional seja muito pouco conhecido de fato, nada mais é do que a assimetria da cabeça do bebê. Esse nome plagiocefalia vem do grego cabeça oblíqua, porque quando você olha a cabeça do bebê de cima, você vê que ele está fora de eixo. Pode ele até tá mostrar oblíquo. o nosso modelinho aí. Então esse aqui é um modelo que ilustra bem isso. Você vê um lado achatado, um lado proeminente. Tá, importante mostrar de frente mesmo. Isso. Para que essa é a ideia. É isso aqui que os pais, as mães e os médicos vão reparar também, né? Perfeito. O que você vê olhando a cabeça do bebê de cima é justamente um achatamento de um lado, o outro lado proeminente, um desalinhamento eventualmente das orelhas, na face também alguma assimetria. Isso é muito típico dá até pra perceber aí também. Existe uma diferença aí também na simetria do rosto já. Sem dúvida, sem dúvida. E justamente é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que isso acontece? Que cuidados a gente deve ter em casa? E é algo do dia a dia de qualquer pai, qualquer mãe que tem um bebê pequeno em casa. Um sobrinho, um neto, uma netinha. É preciso atentar a isso, porque o diagnóstico, como qualquer outra doença, o diagnóstico precoce viabiliza um tratamento excelente. Você perder a chance de tratar é uma pena, simplesmente porque não foi identificado a tempo. Com certeza. Ó, o doutor trouxe umas imagens para a gente mostrar, até acho que já entrou para vocês olharem. Olha aí, doutor, as imagens que a gente vai mostrar, para que as pessoas possam entender que existem diferenças, né? Existem diferentes tipos de plagiocefalia posicional, é isso? Na verdade, existem várias assimetrias cranianas. As assimetrias cranianas podem ser a plagiocefalia posicional, que é justamente um lado achatado e o outro proeminente. A braquicefalia, a terceira figura nessa ordem, né? representação. Você vê que a região posterior da cabeça
está muito achatada, retificada e elevada. Parece o cocuruto está alto ali. O primeiro é normal, né? O primeiro é normal. Da esquerda para a direita. Isso. Na plagiocefalia, pouca coisa se vê de lado. De lado. Uhum. Na braquicefalia, você vê um achatamento grande da região posterior, retifica. Na frente parece que está um pouco rampado e o cocuruto fica alto, né? Que a gente chama de vértex, fica elevado. Na escafocefalia, que é o terceiro tipo, é a cabeça longa, uma cabeça estreita e comprida. É bem mais raro que as outras duas. Perfeito. Olha, a gente tem até o mouse. Aposto que é o Walter. Parabéns, Walter. Isso mesmo. É importante que as pessoas possam reparar, então, os bebês que têm em casa. A criança pode nascer com a plagiocefalia ou as demais variações que a gente viu aí na tela agora há pouco? Veja, a plagiocefalia ou qualquer outra assimetria craniana surge a partir de um apoio excessivo numa mesma região da cabeça, numa fase de rápido crescimento do crânio. Trocando em miúdos, um apoio exagerado no mesmo local provoca um retardo do crescimento ósseo nessa região, que vai se traduzir em um achatamento. E isso acontece tanto dentro do útero quanto após o nascimento. Então, sim, o bebê pode nascer já com uma certa assimetria. Pelo mesmo motivo. Ficou posicionado muito tempo ali. Exatamente. Alguns fatores aumentam o risco disso acontecer. Um encaixe precoce na pelve da mãe, um pouco líquido na barriga, uma gestação gemelar, são condições que diminuem o espaço dentro do útero. A criança muito grande? A criança grande eventualmente pode acontecer também, mas o que tem em comum todas essas condições é um apoio excessivo na fase final da gestação, que é uma fase de crescimento muito rápido do crânio. Então a criança nasce já com uma assimetria. Essas assimetrias são geralmente as que evoluem melhor, espontaneamente, porque nasceu, tirou o fator que causava a deformidade. Então geralmente esses bebês evoluem muito bem. Sem tratamento? Mesmo muitas sem vezes? Um tratamento específico, a não ser que algum fator leve a um apoio contínuo na região que já está achatada. Então você acaba perpetuando a assimetria após o nascimento. Outras crianças nascem com a cabeça absolutamente redonda, absolutamente normal e desenvolvem a assimetria após o nascimento. E isso acontece justamente porque hoje em dia a maioria dos bebês fica deitado de barriga para cima quando dorme, faz um apoio quase ininterrupto na região de trás da cabeça nos 2 primeiros meses de vida. O bebê não sustenta a cabeça ainda, então ele no berço, no colo, no bebê conforto, no carrinho, ele está sempre apoiado com a região de trás da cabeça. Esse apoio excessivo, quase ininterrupto, a cabeça crescendo muito rápido nessa fase, a cabeça nessa fase cresce muito mais rápido que o corpo, faz com que essa região fique achatada, porque o osso entende que para lá não pode crescer. Ele precisa crescer para algum lugar, a cabeça precisa crescer para algum lugar, então cresce mais para o lado que não está apoiado, e aí que surge a assimetria. Ou seja, todos os bebês estão suscetíveis à plagiocefalia posicional. Sim, todos os bebês estão suscetíveis, contanto que haja essa combinação, crescimento muito rápido e apoio viciado. Intraútero, dá para fazer alguma coisa? Porque tem, especialmente no final da gestação, ainda mais se for a situação de gêmeos, como você falou, que já é algo que pode facilitar aí para a plagiocefalia posicional. Se é um bebê muito grande, também você já está acompanhando mais. Se encaixou precocemente, eu não sei se tem um monitoramento maior, mas, enfim, os pais estão sempre acompanhando ali, faz um monte de ultrassom. No ultrassom não dá para ver nada, não dá para ver, olha, a cabeça está um pouco achatada. Muitas vezes dá para perceber no ultrassom, não sim. Não dá para fazer nada. Mas, infelizmente, nessa fase não tem o que fazer. São geralmente alterações discretas e você não tem como intervir nessa fase ainda intrauterina. Não faz sentido uma intervenção muito mais agressiva para algo que pode ser tratado logo após o nascimento, contanto que identificado a tempo. Interessante você falar, sempre com tanto que identificado, tem que haver o diagnóstico. Isso precisa ser tratado rapidamente? Não dá para esperar?
Porque você disse que em alguns casos a criança pode até evoluir muito bem sem a necessidade de nenhuma intervenção, de nenhum outro tratamento. Agora, a pergunta é, de repente você fica confiante de que vai passar, vai se desenvolver, chega uma hora que não dá mais para fazer tratamento algum? Esse é o erro mais comum, Denise, porque justamente ficar aguardando uma melhora tem que ter um limite. Hoje em dia a Academia Americana de Pediatria coloca em 6 meses o limite que você dá para qualquer manobra, que a gente vai falar um pouco mais depois, de reposicionamento ou de melhora espontânea, aconteça. Se até os 6 meses não houve uma resolução do problema, é preciso usar uma tática um pouco mais assertiva. É preciso usar um tratamento que seja definitivo, porque você tem uma fase de crescimento muito rápido da cabeça do bebê. Qualquer um que tem um bebê em casa tem uma cadernetinha com as curvas de crescimento. Se você pegar em casa essa cadernetinha, você vai notar que a curva de altura e de peso continua subindo até os 20 anos de idade, praticamente. A cabeça não, a cabeça cresce muito rápido nos primeiros meses, especialmente nos primeiros 6 meses de vida. Essa velocidade declina rapidamente e atinge uma estabilidade. Tanto que aos 2 anos o bebê atinge quase 90% do tamanho do crânio adulto, o que é surpreendente. De fato, quase tudo que tem que crescer essa cabeça cresce nessa fase. Além disso, as suturas cranianas, que são linhas que separam os ossos da cabeça do bebê, elas vão se fechando entre o 1º e o 2º ano de vida. A cabeça se solidifica, assume o formato definitivo e dali para frente não muda mais. Tá. Então tem pouco tempo para começar esse tratamento. Agora, quem é que vai diagnosticar isso? Você mostrou aqui então nesse modelinho que dá para ver realmente que existe uma assimetria. Não dá para passar despercebido esse bebê. Exato. Mas eu acredito que uma alteração um pouquinho mais discreta vai passar despercebido até por um pediatra. Quando é que esse pai, essa mãe tem a chance de... Porque as consultas são muito rápidas. Às vezes você dá sorte de ter um médico que realmente te acompanhe, te dá toda a atenção. Eventualmente você não tem essa sorte e é a mãe mesmo que vai fazer esse diagnóstico, entre aspas. A mãe vai suspeitar, justamente no momento do banho, os pais nos relatam isso, é o momento em que os pais olham a cabeça do bebê de cima para baixo, o cabelo molha, então acaba assentando um pouco mais, e a mãe passa a mão na cabeça do bebê. Muitas vezes é nesse momento em que a mãe suspeita de alguma coisa. Ela repara que tem um lado mais achatado que o outro, está torto, está comprido, está achatado. Então é nesse momento ela geralmente divide isso com o marido ou com algum familiar e em seguida vai ao pediatra. O pediatra tem sim condições de identificar isso. É claro que, como tudo, os casos mais leves são mais difíceis de diagnosticar, os casos mais severos qualquer um diagnostica, qualquer um vê e consegue verificar que existe uma assimetria. É preciso, porém, ter uma atenção muito especial às assimetrias cranianas de um modo geral. É preciso diferenciar a plagiocefalia posicional, que é isso que nós estamos falando hoje, da cranioestenose, que também é uma assimetria no crânio, mas onde há um fechamento precoce de uma das suturas cranianas. Muito mais conhecido no Brasil do que a plagiocefalia. Exatamente. A cranioestenose, muito mais gente ouviu falar, estenose craniofacial, já leu sobre isso, os próprios pediatras estão mais familiarizados com o termo, neurocirurgiões nem se falam, porque são eles que vão operar essa situação. Então a cranioestenose precisa de tratamento cirúrgico e é o neurocirurgião que vai desempenhar esse papel. Diferenciar as duas situações é absolutamente mandatório. Você precisa diferenciar cranioestenose de plagiocefalia posicional. Causas diferentes, tratamentos completamente diferentes. A plagiocefalia posicional é muito mais frequente do que a cranioestenose, porém menos conhecida. Que contradição, né? Mais comum e menos conhecido. Exatamente. É visto por muitos como apenas uma questão estética.
Veja, não é só uma questão estética, só a estética já é um bom motivo para tratar, sem dúvida nenhuma. Porém, existem outras implicações funcionais que podem decorrer disso. Fala pra gente, então. Veja, se você tem um desalinhamento de toda a estrutura craniana, você desalinha as orelhas, por exemplo, logo à frente das orelhas tem a famosa ATM, articulação temporomandibular. Tá. Você coloca uma ATM mais para frente que a outra, você desalinha a arcada dentária, pode ter problemas de oclusão dentária, dor na ATM no futuro. Se a assimetria é mais severa, você desalinha a órbita, que é a parte do osso que tem o olho dentro. Então, um olho um pouco mais para frente que o outro, você tem problemas de campo visual. E outras alterações funcionais podem decorrer dessa deformidade. Claro, quanto mais severa, maior a chance de ter essas complicações. Porém, como eu disse, a maior parte das vezes, o que leva os pais a procurar ajuda, a procurar um tratamento para isso, para o seu filho, é a questão estética. E é compreensível isso, porque se é uma questão que pode ser corrigida, é uma deformidade no crânio, que é a primeira coisa que você olha para alguém, você olha para o rosto, para a cabeça. Se é algo que pode ser corrigido e poupar o seu filho no futuro de eventualmente gozações, bullying ou mesmo problemas de autoestima, eu acho que deve ser feito. Com certeza. Agora, você falou desse outro problema que é não é tão comum, mas é mais conhecido, que se trata através de cirurgia. A plagiocefalia, na plagiocefalia não se faz cirurgia, é isso? É isso. Plagiocefalia, como eu falei, você tem as suturas cranianas, isso é um pouco técnico, mas são as linhas que separam os ossos da cabeça do bebê. O bebê tem a cabeça um pouco diferente do adulto, são placas ósseas separadas por essas suturas. Tá? Essas linhas precisam estar abertas para permitir um rápido crescimento do crânio. Se essa sutura craniana se funde antes da hora, geralmente já ao nascimento está presente essa fusão, mas pode acontecer também logo após o nascimento, essa região não cresce. Isso pode ter consequências até mais graves para o futuro. Então a cranioestenose precisa ser operada para abrir de novo essa sutura para liberar o crescimento da cabeça desse bebê. Na plagiocefalia não justifica, não tem porquê, tá tudo certo. Só existe... Exatamente, você só precisa moldar o crânio. E mais uma vez eu enfatizo que é preciso agir a tempo. Você só consegue corrigir essas assimetrias posicionais se você agir na fase de crescimento rápido da cabeça do bebê. Até os 6 meses. Idealmente dentro do primeiro ano. Melhor ainda, entre 3 e 6 meses de idade, é a fase que você precisa corrigir. Tá. Então, tem tempo para se fazer essa manobra de reposicionamento, que é o que se faz com a órtese, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Isso. É isso? Tem imagens também de crianças utilizando as órteses. Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês. Já estão inteirados do que se trata a consulta ao doutor de hoje. Eu sabia que a gente ia levar um tempinho a mais aí para ter a participação do público, mas já tem perguntas chegando através do Facebook. Aproveitem para ligar para cá também, 0 operadora 11 3337 5886. Falem ao vivo aqui conosco, porque olha, eu tenho certeza que muitas pessoas estão passando por essa situação e muitas vezes, por ser pouco divulgado, tem dificuldade de encontrar pessoas que vão dar esse diagnóstico preciso e que vão instruir esses pais a fazer o tratamento correto. Houve um aumento aí de 600% na incidência das assimetrias cranianas no mundo. Tem uma explicação para isso, doutor? Tem sim. Em 1992, a Academia Americana de Pediatria soltou uma recomendação que posteriormente foi adotada pelos médicos no mundo inteiro, que é justamente de colocar os bebês para dormir de barriga para cima. Quem tem bebê pequeno em casa, seguramente ouviu do seu pediatra que o bebê deve dormir de barriga para cima para evitar a morte súbita do recém-nascido. O que é isso? A morte súbita do recém-nascido, você põe o bebê para dormir, no dia seguinte ele não acorda, é algo assustador, sem dúvida, deve ser evitado. E descobriram que só de colocar o bebê para dormir nessa posição, a incidência baixou em quase 40%. É algo raro, é fato, mas justifica essa mudança de postura. No entanto, isso fez com que os bebês, a partir dessa recomendação, ficassem
quase que ininterruptamente com a região de trás da cabeça apoiada, porque ele dorme nessa posição e os pais acabam desenvolvendo um pavor de colocar o bebê de barriga para baixo, o que não se justifica. O bebê acordado e sob supervisão pode e deve ficar alguns períodos de barriga para baixo. É o que a gente chama de tummy time, é o tempo de bruços. É o tempo em que você tira o apoio da região occipital, da região de trás da cabeça, exercita a musculatura da nuca e desenvolve algumas habilidades no bebê. Nos primeiros meses a criança não vai ter essa sustentação, mas fica com a cabeça de lado. Fica com a cabeça de lado, mas tira o apoio da região de trás da cabeça. Isso também vai estimular esse levantar da cabeça, não? Sim, sem dúvida. Exercita a musculatura. A gente recebe pacientes na clínica, na Cranial Care, com 6 meses que nunca na vida ficaram de barriga para baixo. Já sustentam a cabeça faz tempo, estão começando a sentar, ok, equilibrados, sentados eles ficam com a cabeça ereta, mas barriga para baixo é quase um pavor que se desenvolve e não se justifica isso. Eles devem dormir de barriga para cima, mas durante o dia devem passar alguns períodos sob supervisão, quando acordados, de posição de barriga para baixo. Então esse apoio excessivo é que elevou a incidência em mais de 600% das assimetrias cranianas. Porque com esse medo os pais deixam a criança 24 horas por dia. 24. Você vai Nos 2 primeiros meses de apoiado vida, a cabeça. O bebê passa o tempo todo apoiado. Tá. Tem telespectadora na linha, doutor? Quem fala conosco é a Yolanda, aqui de São Paulo. Oi, Yolanda, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, fica à vontade, pode fazer sua pergunta para o doutor. Obrigada. Então, eu tive hidrocefalia quando eu tive 24 anos. Tá. E eu queria saber, assim, se é decorrente a esse problema, se eu, eu não sei o diagnóstico, porque eu tive hidrocefalia pós-parto. Tá, então você quer saber se hidrocefalia tem a ver com a plagiocefalia posicional, é isso? Isso. Obrigada, Yolanda, um abraço para você. Doutor. Na verdade, não. A hidrocefalia é uma condição em que aumenta a pressão do líquido dentro da cabeça, o líquido cefalorraquidiano, mas não tem relação nenhuma com a plagiocefalia posicional. São duas condições diferentes. Muitos bebês com hidrocefalia acabam tendo um achatamento da região posterior da cabeça, uma braquicefalia, como falei, que é o achatamento de toda a região posterior. Mas não há uma relação direta entre essas duas situações. Tá. Outra pergunta da nossa telespectadora Gisele Aquino. Primeiro ela pergunta o que deve fazer para evitar a plagiocefalia posicional. O doutor já esclareceu que tem que revezar aí, o apoio da cabeça. E aí ela faz uma pergunta aqui que eu acho tão interessante, que quem está em casa pode achar que não tem nenhum problema e o doutor vai responder se tem ou não. Ela diz aqui, tem um bebê de 2 meses, ele dorme de barriga para cima com a cabecinha de lado, sempre revezando de lado. Está correto? Está corretíssimo. É justamente isso que a gente orienta, até a primeira parte da sua pergunta. Como que a gente evita isso? Ok, é para dormir de barriga para cima, ora a cabeça de um lado, ora a cabeça do outro. Alterna essa posição e faça com que a cabeça do bebê fique apoiada em diferentes pontos. O importante é tirar isso aqui, ó, tirar essa parte da cabeça, essa parte de trás da cabeça. Se você revezar um pouquinho mais para a esquerda num dia, um pouquinho mais para a direita no outro dia, não vai haver uma Não vai. Durante o dia, como eu falei, tira o apoio da região occipital por alguns períodos. Bebê novinho, 2 meses, ele ainda não sustenta a cabeça, provavelmente. Porém, você já pode começar a usar alguns dispositivos como o sling, o canguru. São faixas que você leva o bebê para passear, parece um canguru. Sabe que eu sempre tive essa curiosidade de saber, e nunca tive a oportunidade de perguntar, mesmo entrevistando médicos todos os dias quase, se isso é saudável, se não exige demais da criança. Usado com moderação, é saudável, sim. Tá. Justamente porque você tira um pouco esse apoio da região posterior. Você não pode usar com exagero, especialmente quando o bebê é muito, muito pequeno. Você pode sobrecarregar a coluna um pouquinho, mas vai passear com ele um pouquinho. Chama sling. Sling. São faixas, é preciso
atenção para colocá-lo direitinho, tem argolas, tem um jeito de laçar e tudo mais, mas também tem outros dispositivos comercialmente encontrados, os cangurus, né? Aquela que parece uma mochilinha, que a criança é a mochilinha, né? Exatamente. Aquilo é ótimo, porque você também não deve ser usado com exagero. Bebê conforto é um dispositivo que foi desenvolvido para usar no carro. Tá. E a gente usa habitualmente nas mais variadas situações. A gente vai no restaurante, o bebê está no bebê conforto, vai na casa de amigos, chega na casa dos amigos, entra com o bebê conforto. De fato é prático, o bebê está seguro, com o cinto prendendo ele ali, mas está sempre apoiado. Então, evite o exagero no uso desses dispositivos. Tá? Tem mais telespectadora na linha, doutor, quem fala conosco é a Ângela, de Boa Esperança, Minas Gerais. Oi, Ângela, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade. Obrigada. Pode fazer sua pergunta. Doutor, é o seguinte, o meu neto, ele tem 3 meses. Tá. Foi o contrário, ele já nasceu com a cabeça pontuda. E já nasceu assim, bem pontuda. E o pediatra dele, até de Varginha, não é nem daqui, ele falou que era pra gente colocar, ele ainda falou assim, vamos cuidar da cabeça. Quando ele tinha 1 mês e pouquinho, a gente já levou. Então a gente nem estava preocupado, eu achava que ele consertava. Mas a tendência dele é só deitar do lado, a cabeça, ele põe ele de costas, ele vira a cabeça para os lados. Ele não gosta de ficar de costas. Então, aí está pontuda a cabeça. O que a gente pode fazer? Eu estou numa preocupação, porque quando eu estou lá, eu coloco, mas eu não fico lá o dia todo. Ele tem 3 meses, tem 3 isso? meses. Tá, então, uma boa notícia é que está na idade certa, né? Exatamente. Obrigada, Ângela, pela sua participação. Um abraço para vocês aí de Boa Esperança. Doutor. Ângela, veja, se o bebê apoia na região que está achatada e mantém esse apoio, a tendência é piorar a assimetria, não é melhorar. Quando a gente fala em reposicionamento, eu vou falar um pouco mais daqui a um pouco, a gente quer justamente tirar o apoio dessa região que está achatada e apoiar a cabeça do bebê no lado oposto, onde está pontudo. Às vezes isso é muito difícil, os pais relatam isso. Porque a cabeça escorrega para o lado que está como achatado. você tentar colocar um ovo em pé, né? Você tenta apoiar ali, ele vira para o lado achatado. Além disso, muitas crianças têm um torcicolo congênito. O que é isso? Um retesamento, uma tensão maior do músculo no pescoço de um dos lados, que faz com que a cabeça dele vire muito mais para um lado do que para o outro. Esse excesso de apoio de um lado só gera assimetria. Então veja, um bebê que não tem nenhuma preferência de rotação da cabeça vai virar igualmente para um lado ou para o outro. Então ele não vai ter dificuldades em revezar a posição. Se ele nasceu já com achatamento, um lado pontudo, um lado achatado, e além disso tem uma preferência de deitar sempre em cima da região achatada, ele soma 2 fatores que favorecem a piora da assimetria. Então a primeira coisa que eu te recomendo, Ângela, é que você faça um reposicionamento melhor que você conseguir. Tenta apoiar a cabeça do bebê na região pontuda e observe. Se você tiver grande dificuldade em fazer isso, converse com o seu pediatra. Talvez seja preciso buscar um tratamento fisioterápico para o torcicolo, se houver, e não espere demais para tratar a assimetria craniana. Tem pouco tempo. Mesmo se fizer esse tratamento com a fisioterapia, tem pouco tempo também para estudar resultado e ver Então é preciso avaliar o grau dessa assimetria, ver se já não é hora de intervir na assimetria craniana de forma mais assertiva. Tentar uma tática que está dando errado e continuar nela não é muito prudente. A tendência é o insucesso. Então é preciso saber o momento de mudar de tática. Faça a avaliação com o especialista e veja se há indicação de mudar a forma de tratamento da assimetria craniana. Tá. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco eu quero saber, por exemplo, a nossa telespectadora Ângela ligou para cá contando a situação dela e
o bebê tem 3 meses. Se alguém que está nos assistindo já também teve a sorte de identificar rapidamente, não quiser dar chance de dar errado, já pode começar a fazer o tratamento. Então, a gente vai falar do tratamento mais pra frente, mas de repente você não quer esperar para ver se vai melhorar, se não vai ter que ficar posicionando a cabeça, tendo um cuidado que durante o tratamento você também vai ter que ter. Então, de repente, não dá certo, você já vai ter que fazer o tratamento mesmo. Daqui a pouquinho, doutor, tira essa dúvida para nós. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o doutor Gerd Schrein. Ele é médico especialista no tratamento das assimetrias cranianas com órtese, está tirando as nossas dúvidas. A gente mostra a órtese daqui a pouquinho utilizada nesse tratamento. Não saiam daí, a gente volta já.